Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo exercício. Nós vamos falar hoje sobre seres vivos, nós vamos falar sobre as características dos seres vivos. Faremos a correção do 7º exercício do livro Biologia Moderna, da edição de 2016, do Amabs e Marto. Então, segue o enunciado. Venenos como cianureto matam porque bloqueiam reações químicas intracelulares. Pode-se dizer assim que o cianureto atua diretamente sobre o ou a reprodução, evolução, metabolismo, crescimento e reação a estímulos. Então, primeira coisa, o que é esse cianureto? O cianureto, também chamado de cianeto de potássio, né? Ele é um composto químico muito tóxico. Ele age na hemoglobina do sangue, que é o pigmento que dá essa cor avermelhada no nosso sangue, e faz com que não aconteça o transporte de oxigênio para o corpo. Então, até por isso que é considerado uma substância hematotóxica, por isso que ele leva à morte. Então, ele mata porque bloqueia essas reações químicas dentro da célula, certo? Ele impede esse transporte de oxigênio. Isso está relacionado com a reprodução, com a evolução, com o metabolismo, com o crescimento ou com reação a estímulos. Então, vamos revisar. Reprodução. Reprodução é a capacidade que os seres vivos têm de deixar descendentes. Será que isso está relacionado com o cianureto, que ele bloquear essas reações químicas? Vamos pensando, qual irá se encaixar melhor? Evolução. O que é evolução? É o processo de mudança e adaptação dos seres vivos às modificações ocorridas no meio ambiente com o passar do tempo. É importante lembrar que a evolução é um processo demorado, gradual. Essas transformações, essas mudanças, adaptações não acontecem da noite para o dia, tá? E essas modificações são passadas para os descendentes, certo? E é até por isso que muitos definem a evolução como descendência com modificação. Então, o estudo da evolução nos ajuda a compreender como que surgiu toda essa enorme variedade de seres vivos que existe hoje. O próximo assunto que nós vamos revisar é metabolismo, que nós já até falamos no exercício anterior, né? O que é metabolismo? O conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos. Então, se uma substância está sendo montada ou desmontada, está sendo construída ou desconstruída, degradada, isso acontece por conta do metabolismo. O próximo, crescimento. Crescimento também nós já revisamos na aula anterior. Então aqui tem um ser unicelular, um paramécio lindíssimo. Então o crescimento em seres unicelulares acontece por aumento de tamanho. E nos seres pluricelulares, que são aqueles seres formados por várias células, esse crescimento vai acontecer pelo aumento do número de células, pelo processo chamado de mitose. Então, o próximo termo é reação a estímulo. O que é reação a estímulo? A reação a estímulos também é conhecido como irritabilidade, mas não no sentido de se irritar, tá? Na biologia, quando se refere à irritabilidade, está fazendo relação, está se referindo à capacidade dos seres vivos de responder a estímulos internos ou externos. Então, observa aqui, isso aqui é uma planta carnívora, né? Então, ela percebeu ali o inseto, que foi o estímulo, e ela se fechou, é uma reação ao estímulo. E a reação ao estímulo, ela está muito relacionada também com o movimento, que também o movimento é uma das capacidades também, uma das características
dos seres vivos. Então, são capazes de reagir a um determinado estímulo, como a luz e a temperatura. Assim, qual será a melhor alternativa para responder essa questão? Então, em relação ao veneno, como o cianureto, que matam porque bloqueiam reações químicas. Então, essa palavrinha aqui, ó, reações químicas, vai me ajudar muito a responder esse exercício, né? Posso dizer que o cianureto atua diretamente sobre o OAR. Então, qual dessas alternativas mais se encaixam com o bloqueio de reações químicas? Se você respondeu metabolismo, está correta a sua resposta. Gente, chegamos ao final do nosso exercício. Eu espero tê-los ajudado. Bom estudo para vocês e até o próximo vídeo.